Fala pessoal, muito bom dia, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Spoilers da Vida. Estamos no episódio 49 e nesse episódio eu vou falar sobre o orgulho e a sua influência nas nossas vidas. Mas o que efetivamente significa orgulho, né? Bem, existem dois significados bem distintos para o orgulho. O primeiro de se sentir feliz, de se sentir satisfeito e, como o próprio nome diz, de se sentir orgulhoso de algo ou alguém. Eu fiz uma torta de limão que me deixou orgulhoso. Eu estou orgulhoso do meu filho porque ele passou de ano, porque ele passou no vestibular. Nesse sentido, o orgulho é um sentimento positivo. O segundo significado é bem diferente. É sentir-se egoísta, dono da razão, arrogante e às vezes até soberbo. Meu marido está muito orgulhoso para pedir desculpas. Aquele técnico é muito orgulhoso para aceitar a derrota. Bruno, beleza, então quer dizer que é fácil, é só não ter o orgulho no segundo sentido, ele que é o ruim. Sim e não. A verdade é que o excesso de orgulho, independente do sentido, é um problema real. Pessoas que são muito orgulhosas, elas tendem a ter uma postura de não aceitação e muitas vezes são vistas como teimosas, arredias, cabeças duras. Elas não dão o braço a torcer quando definem sua posição, mesmo que elas saibam que isso pode prejudicá-las ou prejudicar outras pessoas. Um exemplo, em uma discussão de casal, isso é muito comum de ser percebido. Um dos dois sempre procura ter a razão e no final os dois acabam se prejudicando. Até mesmo porque o orgulhoso, independente de quem seja, não costuma pedir desculpa e muito menos assumir o erro. Imagina aquele cenário que você chega em casa e a sua esposa pergunta se você trouxe a carne para fazer a janta e você diz que não, que ela não pediu nada, que você não estava sabendo, então ela mostra que mandou uma mensagem, mas foi uma mensagem que você não leu. Nesse momento, você poderia simplesmente falar, poxa, desculpa, eu não vi a mensagem, eu vou lá comprar e já volto. Mas se você for uma pessoa orgulhosa, em geral, você vai tentar criar uma justificativa para que você não esteja errado. Então é mais provável que você responda alguma coisa do tipo, eu não li, mas você viu que eu não li, se você queria que eu comprasse alguma coisa, por que você não me ligou? Eu não tenho obrigação de ver nada quando estou dirigindo. E se a sua esposa ou seu marido for uma pessoa orgulhosa também, aí sim que a discussão vai começar. Se fosse eu nem precisava ter pedido. Se fosse mensagem de trabalho eu tenho certeza que você olhava. Se fosse do grupo de futebol, duvido que você não tivesse respondido. E você já pode imaginar onde é que isso vai dar, né? Os dois vão acabar deitados na cama, em silêncio, e um virado para cada lado. E não, se você está pensando se esse foi um cenário que aconteceu comigo, não, esse cenário não aconteceu comigo. Mas já tive sim discussões com a Tati e que a gente acabou chegando num consenso. E agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar o lado emocional dessa conversa e trazer para o lado racional. Qual é a vantagem de estar certo nesse cenário? Por que ceder e pedir desculpas seria um problema? Independente do lado, pois a esposa também poderia pedir desculpa, falar que realmente poderia ter ligado e pedir que ele compre a carne agora. As pessoas elas tendem a achar que desculpas é um sinônimo de assumir um erro. Desculpas é uma forma de se mostrar consciente e arrependido de algo que tem a intenção de consertar. Então poderia ser um desculpe por não ter visto a mensagem, eu vou lá comprar carne. Desculpe por não ter ligado, deixa que eu vou comprar agora. Ou então, você pode comprar agora? Ou não, desculpe se não te liguei, eu também estava muito ocupado. Desculpe se eu não concordo com você, mas eu entendo o seu ponto de vista. E a gente acaba evitando usar desculpa porque parece que é uma assunção de erro, uma assunção de culpa, quando não tem nenhuma relação direta com isso, né? Não obrigatoriamente. Um outro cenário muito comum que a gente percebe é quando existe algum tipo de hierarquia. No exército, por exemplo, ou no hospital. Inúmeras vezes, principalmente quando o papai estava internado, eu já vi enfermeiras tentando mostrar ao médico plantonista que não concordavam com o posicionamento dele, seja em relação ao remédio, em relação aos horários, alguma informação do prontuário, e eles simplesmente desdenhavam e mandavam seguir com o que tinha prescrito. A vida é assim, e eles acabavam fazendo com que elas fizessem o que eles estavam mandando e não o que elas estavam contestando, né? A curto prazo, isso acaba gerando um atrito, uma falta de confiança, um ambiente corrosivo ou psicologicamente complicado. E muito disso pode ter surgido lá na nossa infância, como resquício da nossa educação. Às vezes a falta de se sentir valorizado, de se sentir destacado durante a juventude, cria mecanismos de defesa
que faz com que as pessoas assumam posturas que as façam sentir mais fortes. Mas o oposto também pode ocorrer, um excesso de valorização, de ser colocado em um pedestal durante a infância. Isso traz também um excesso de orgulho, que te faz pensar que é melhor do que todo mundo. E muitas vezes isso reflete em relacionamentos abusivos, seja no trabalho ou na vida pessoal. Eu já vi muitos relacionamentos, principalmente com amigas minhas, em que elas ouviam coisas do tipo: você nunca vai encontrar alguém como eu. O pensamento deveria ser: graças a Deus, sai pra lá, Satanás. Mas a verdade é que o orgulho dos outros pode ferir a nossa autoestima, fazendo com que a gente se sinta minimizado. E isso dá mais poder e torna ainda mais abusivo o relacionamento. E no trabalho isso também pode acontecer. Quem foi que nunca ouviu aquela famigerada frase: quer fazer bem feito, faça você mesmo, desconsiderando a capacidade de qualquer um que não seja você? Infelizmente, isso ainda acontece muito nas empresas. Mesmo que hoje em dia as lideranças estejam trabalhando mais o lado interpessoal, de empatia, de inteligência emocional e colaboração, isso ainda acontece. Além disso, o orgulho na forma de soberba, ele fecha as portas para o conhecimento. Afinal, para que aprender se você já sabe tudo que deveria, né? Se você é melhor do que os outros? E tem uma história budista que eu acho bem interessante que retrata esse ponto. Durante um inverno, um executivo muito renomado foi visitar os montes budistas próximo do Himalaia. E ao chegar lá, ele solicitou uma conversa com um dos monges e ele queria entender um pouquinho sobre como os monges mantinham seu foco e também queria falar um pouco do que ele vinha aplicando na vida dele. E ao chegar na conversa, ele se apresentou e rapidamente tratou de falar de todas as suas formações, seus conhecimentos, as empresas que ele tinha, como era o seu sucesso ao longo da sua vida, e o monge, enquanto ele falava, buscou 2 xícaras de chá. Então ele falou que sabia que os monges eram muito conhecidos pelo foco, pela concentração. Ele começou dizendo que já estudava budismo há mais de 10 anos, que sabia sobre meditação, conhecia toda a cultura, o mapa do monastério, que vinha aplicando tudo isso com maestria, e então ele viu que o monge estava derramando o chá fora da xícara, que ele já tinha enchido a xícara e tinha transbordado. E rapidamente ele olhou para o monge e perguntou se ele não tinha percebido. E o monge calmamente olhou para ele e falou assim: assim como a sua mente, quando a xícara está cheia, não cabe mais nada. E assim como nessa história, quando você tem soberba, quando você acha que já sabe de tudo, você não absorve mais nenhum conhecimento. Você acredita que não precisa adquirir mais nada porque você já sabe de tudo. E essa mesma soberba, no trabalho, ela pode te limitar ou minimamente te trazer um sentimento ruim, te fazer procrastinar. Se você tem uma tarefa, por exemplo, que é necessária, faça da melhor maneira possível. Não pense: isso eu não faço. Porque se alguém está te pedindo, é porque essa tarefa é importante. Tem uma das coisas no meu trabalho que eu não gosto de fazer, que é a parte lá do planejamento financeiro, tá? Eu trabalho muito com liderança, mas essa parte do planejamento financeiro eu não gosto de fazer. Mas eu faço muito bem, porque eu sei que é necessário e porque eu sei que é importante. E quem tem soberba não faz, ou faz mal feito, faz de qualquer jeito. Não deixe o teu orgulho te impedir de entregar um trabalho bem feito, que é a tua imagem, seja ele algo de grande destaque ou simplesmente limpar o banheiro da sua casa. Faça da melhor maneira que você puder. E se você tem uma posição de liderança, aí mesmo que isso é mais importante. Lembre-se que você é o exemplo. Quando você mostra soberba e falta de humildade, você enaltece o mesmo comportamento que você está tendo. E os seus liderados vão passar a ser um reflexo seu. Legal, Bruno, mas o que fazer então? O que eu devo buscar? Olha, é uma pergunta difícil. Eu acho que para cada um de nós vai ter uma resposta. Mas eu vou falar da minha resposta, tá? Eu começaria buscando equilíbrio entre ser e se sentir orgulhoso, mas não tendo exagero. Reconhecendo o seu sucesso, mas tendo orgulho não apenas do seu sucesso, mas também do sucesso que você levou para os demais. Às vezes o sucesso dos outros acaba sendo mais importante do que o nosso próprio sucesso. Pratique a empatia, se coloque no lugar do outro, entenda o que ele está pensando, por que ele está reagindo dessa forma. Pratique a escuta ativa, ou seja, deixar que o outro fale tudo sem interrompê-lo e também tendo atenção plena, que é uma forma muito boa de praticar a empatia. Não tente ser o mais inteligente e nem o mais ignorante. Tem espaço para aprender e não pense: isso eu já sei. Porque às vezes, 1 minuto de uma conversa que você não teria ouvido porque
você acha que já sabe, pode ser um diferencial enorme para a sua vida. E para terminar, apesar de ser muito clichê, eu diria, não tente estar certo o tempo todo. Tente ser feliz, queira ser feliz. Isso foi uma coisa que quando eu aprendi a pedir desculpas, a não querer ter a razão o tempo todo, a deixar de lado esse orgulho, a ser um pouco mais humilde, ser transparente no que eu penso e me comunicar melhor e ouvir e, acima de tudo, aceitar a opinião e respeitar a opinião dos outros, cara, a minha vida ficou muito mais fácil e muito mais leve. Isso que eu acho que é o mais importante, levar uma vida de forma leve. Então, pessoal, essa foi a mensagem de hoje. E esse episódio de hoje é dedicado a Juliana Simões, ela que acompanha aqui o podcast sempre. Semana passada, né, ela puxou minha orelha porque eu não botei o episódio da segunda-feira, eu botei ele na quarta-feira. Então, desculpa, Jujuba, essa semana tá na segunda, tá? Um beijo e, pessoal, um abraço para todos vocês. A gente se vê semana que vem. Tchau, tchau.